Salve telanautas! Essa semana nós tivemos mais um episódio forte de Star Trek Strange New Worlds e o mais importante, que continua mostrando como a série está adotando diferentes estilos e tons. Esse sexto episódio, Lift Us Where Suffering Cannot Reach, ou Onde o Sofrimento Não Alcança, é um conto de subversão de expectativas, onde não dá para confiar em nada que se vê a princípio, porque a sua percepção pode mudar radicalmente de uma hora para outra no processo. Uma ameaça a um planeta idílico reúne o Capitão Pike com uma velha conhecida para proteger ela e uma tal criança sagrada. De uma conspiração, ele acaba oferecendo ajuda e descobrindo que tem caroço nesse angu e que o buraco é bem mais embaixo. Esse é um episódio instigante que parece Star Trek das antigas de verdade e se afasta da dependência de componentes reconhecidos do cânone, apesar de ter elementos reconhecíveis cá ou lá. As ideias são consistentes com episódios como The Cloud Miners, de TOS, Conundrum, da nova geração, Dead Stop, de Enterprise, e ainda com alguma pitada de coisas do longa Star Trek Insurrection. Mas ainda assim mantém um clima bastante original, mesmo tendo sido inspirado em uma história pré-existente de outro lugar. É um episódio com um ritmo bacana, além de colocar em dia o tema recorrente sobre o assunto destino, principalmente presente na figura do Capitão Pike, abordando preocupações sobre o que é necessário para alguns em uma sociedade terem sucesso e o alto preço que é pago por outros. Povo lindo, deixa eu dar um recado. Nesse sábado, dia 11 de junho, a partir das 14 horas, a Base Estelar Campinas vai estar transmitindo a sua convenção de ficção científica sobre viagens no tempo e vai falar, entre outras coisas, também sobre como esse assunto é tratado em Star Trek. Eu e a Patrícia fomos convidados para representar o pessoal do grupo Star Trek Baixada Santista, então fica aí o convite, espero a presença de vocês lá. Para acessar o evento, o link é youtube.com/cultura-abraça-campinas, que tá na sua tela, mas eu também vou deixar no comentário fixado. Deixe seu like e inscreva-se no canal na tela. Ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Daqui pra frente nós vamos de spoilers, então tá aí o aviso dado. Siga por sua conta e risco. O sistema Magellan dá as boas-vindas à Enterprise. Pike teve lá uma década antes, em uma operação de resgate. A missão atual é bem mais cotidiana, um levantamento cartográfico. O capitão encontra a cadete Uhura no elevador, que parece meio insatisfeita. Essa semana, na rotação, ela tá trabalhando na segurança sob comando da Tenente Laan. Na ponte, a Number One recebe um pedido de socorro de uma nave que não é da Federação e que o Spock avisa que tá sob ataque. O Pike tenta se comunicar enquanto a Enterprise se aproxima. A nave atacante dispara contra a Enterprise, mas os danos são mínimos. No entanto, o cruzador continua atacando. A Uhura tenta disparar um tiro de advertência e o tiro atinge um ponto crítico devido ao movimento súbito, fazendo essa nave de assalto cair na superfície do planeta. Na sala de transporte, o Pike e a Number One cumprimentam os sobreviventes. 3 pessoas são transportadas pelo chefe Kyle. Dentre eles, uma mulher que reconhece o capitão. Micalateia. Digo, a Laura. O Pike revela que a Laura e ele se conheceram há muitos anos, durante o incidente do Pulsar, em que ele a salvou. Dá pra ver que tem uma química clara ali, ao ponto do Pike agir de um jeito meio abobalhado. Deve ter sido boa a coisa ali há uns 10 anos atrás, porque ele tava com uma cara de moleque colegial. Enquanto isso, o ancião Gamal tá cuidando da criança, o primeiro servo. O cara exige que o jovem seja levado pra enfermaria. Ele não é mal educado, mas tem um jeitinho meio arrogante que logo faz você ter uma certa antipatia por ele, que afirma ser o pai do pivete, mas apenas no sentido estritamente biológico, que depois a gente descobre que serviu meio como um quem desdenha quer comprar. O Dr. Mabenga tá mais uma vez lendo para sua filha, Rukia, na área médica. Ela reclama que ele tá repetindo o mesmo capítulo. Para ela, não passa tempo nenhum, mas para ele esses encontros só acontecem de tempos em tempos. E é fácil perder a noção do que eles já fizeram ou não, porque ele usa um cronômetro automatizado para garantir que ela possa ser devolvida de maneira discreta pro buffer do teletransporte. A Laura explica que o menino é o primeiro servo. Ele representa o sacrifício do seu povo, que seria melhor colocado como o sacrifício pro seu povo. Ela afirma que ele abandonou sua família, já que todo o planeta Magellan é a sua família, o que é só um jeito semântico de dourar a pílula. Eles estavam voltando de um retiro quando foram emboscados e
que, de acordo com a Alora, tem um acampamento extraterrestre nas proximidades, mas que no geral a coexistência com eles está tranquila. Sei. Ela continua dizendo que a ascensão do primeiro servo vai rolar em breve e acredita que o incidente pode ter sido motivado por um desejo de cobrar algum tipo de resgate, porque o moleque é super valioso e os sequestradores saberiam então que se pagaria um preço alto por ele. Laan sugere enviar uma equipe de desembarque para inspecionar a nave que foi derrubada. Uma coisa que eu curto na Laan é que ela não faz as coisas de qualquer jeito e sabe dar valor a protocolos que estão lá por um bom motivo. O roteiro faz ela parecer meio CDF, meio pentelha, mas a mina é chefe de segurança, tá ligado? Essa galera é desconfiada por natureza, lembra do Worf, lembra do Odo, e eu nem vou falar do Tuvok. A Alora afirma que nenhuma investigação é necessária, e na boa, isso por si só já é mega suspeito. É meio embaraçoso ver o Pike babando nessa mulher, e segundo a Dona Ona, a investigação é exigida pela lei da Federação, sim, são regras da Frota Estelar. A Alora relembra que eles não são membros da Federação, mas o Pike responde que eles devem investigar o assunto, porque a nave disparou contra a Enterprise. Então, se é assim, ela faz questão de ir junto. O pivete se dá bem com o jeitão do Mabenga. Enquanto a Chapel analisa o primeiro servo, o seu pai examina os implantes bioquânticos. A varredura da Chapel não tinha encontrado eles, já que essa tecnologia é tão avançada. De acordo com o primeiro servo, os implantes recriam a função corporal utilizando a física quântica. Coisa de coach. E é aí que a Chapel percebe que o cara é médico, mas o ancião Gamal afirma que seu filho é seu único paciente desde que ele se tornou o primeiro servo. O Mabenga tá obviamente curiosão. Eles afirmam que essa tecnologia pode tornar qualquer doença obsoleta. Um provérbio Magellan é compartilhado pelo cara. Deixe que a árvore que se desenvolve das raízes do sacrifício nos levante onde a angústia não pode. Pois é, o médico da Enterprise ficaria bem feliz em pôr as suas mãos nisso. O grupo avançado chega na nave caída. Deixe seu tricorder lidar com a investigação, sugere a Laan. Porque, você sabe, segurança. O Spock descobre um curioso aparelho e a Alora encontra uma moeda que ela reconhece. Ela explica que aquela é uma moeda de juramento, entregue aos guardas encarregados de protegerem o primeiro servo. A moeda, no entanto, foi arranhada e, de acordo com a Alora, isso significa problemas. Claro, é coisa de quem não concorda muito com seu juramento. O Pike sugere que eles permaneçam seguros a bordo da Enterprise, mas ela afirma ter obrigações. A transição pacífica do poder é a base da sociedade do planeta, e já que estranhos não são bem-vindos, que tal ele a acompanhar como amigo? Tolinho esse menino, ainda tá iludidinho nessa altura. Majalis é uma metrópole luxuosa que foi construída flutuando sobre um planeta de lava. A agenda dela tá repleta de eventos, todos eles são chamados de coisas como o Festival da Gratidão ou coisas assim. E ela convoca a patota da segurança. O Spock questiona Gamal sobre o item que ele encontrou. Gamal afirma que ele não tem conhecimento disso, e o Spock acredita que é um amortecedor neural. O oficial de ciências da Enterprise sente que foi feito para o primeiro servo, e é quando o Spock e o menino discutem relés subespaciais e polarização radial. Papinho bem avançado pra idade dele, né? Ela bate na tecla do papo da santidade ao falar com os guardas e pede que eles mostrem suas moedas. Um dos guardas deixou a sua lascar e recua quando confrontado. Pois é, esse aí se entregou com facilidade. O capitão e a Alora e os outros guardas seguem o fugitivo que eles encurralam, com a mulher lhe questionando os seus motivos. Ele então declara seu desejo de renunciar a esse horror flutuante. Viva o primeiro servo! Ele exclama e coloca a arma no pescoço de Alora. Agora, quando ela responde matando o cara de forma super hábil, já estava bem claro que ela tinha motivações que o Pike dificilmente iria concordar. Danadinha essa mulher. O tenente Kirk aparece, mas só pra dizer que tava lá mesmo, não foi nada muito relevante. A Laan entrega uns chips de dados pra Uhura, que ela encontrou no local do acidente. Isso é tecnicamente contra o procedimento. De acordo com a Laan, isso às vezes é importante pra segurança, veja você. Ou seja, voltamos a ter uma cutucada na forma como a galera dessa época encarava os regulamentos. É interessante então que a Uhura traduz esses chips sem usar os canais oficiais. O Mabenga fica surpreso
surpreso com a eficácia da tecnologia de Magellan. A tecnologia deles, de acordo com Gamal, pode ser utilizada para curas incríveis. No entanto, é ilegal que a sua tecnologia seja compartilhada com outras espécies. De acordo com ele, pode existir uma aliança entre o seu mundo e a Federação, permitindo que eles troquem tecnologia. A Laura dá as boas-vindas ao Pike em seu quarto em Majalis. Eles flertam e relembram dos bons tempos. No papo deles surge de novo o assunto destino. Dá pra mudar? Não dá? Pergunta recorrente pro Pike nessa série, já que a medicina da Federação não pode ajudá-lo. No entanto, a de Magellan pode ser uma história diferente. A Laura sugere que o Pike então poderia usar a tecnologia se ele se mudasse pra lá. E esse é o roteiro, dando motivos pra ele ficar balançado sobre a questão moral que vai acabar sendo descoberta mais pra frente. Porque quando você tem algo de valor em jogo, é mais difícil se manter fiel aos seus princípios, não é mesmo? As habilidades linguísticas da Uhura se mostram mais uma vez valiosas. Ela encontrou algo nos chips, ela descobriu algo analisando os registros dos diálogos e examinando as raízes do seu sotaque. A Laan então sugere que ela leve isso pro Pike, até porque se trata do seu trabalho e a Laan insiste que ela o apresente, viu? Sem roubar os créditos da amiguinha. O doutor chega com uma bandeja e percebe que o primeiro servo tá brincando com a sua filha, Rukia. E é só diversão, mas o Mabenga tá claramente preocupado com a saúde da filha. O primeiro servo revela que ele se ligou na existência dela ouvindo a conversa dos outros. Então o Mabenga faz o primeiro servo jurar segredo. É curioso que a frota e a Federação normalmente sejam vistas como a turminha dominante, ou mais evoluída em geral, tratando com outras espécies menos desenvolvidas. E quando é o contrário, são normalmente espécies com desenvolvimentos não muito superiores. Aqui, a diferença entre a tecnologia disponível e a com a qual os convidados contam tem um disparate tão grande que traz essa sensação de humildade, colocando, por exemplo, o doutor no lugar de tantos a quem eles próprios já negaram entregar a sua tecnologia, por vezes por falta da maturidade suficiente por parte daquele povo que poderia usar esses novos conhecimentos de formas catastróficas. Isso transpareceu para mim na conversa descompromissada do menino, que mesmo então tenra idade, parece ter um grau de instrução difícil de alcançar até para um adulto devoto da ciência nessa nave. O Pike volta para a ponte para ouvir o relatório da Uhura, que revela que os chips foram rastreados até Prospect 7, um planeta classe L, próximo, não muito hospitaleiro. E sabe o que é mais surpreendente? As línguas dos povos dos dois planetas compartilham a mesma origem. Quais as chances disso, hein? Bem poucas. Majalis deve ter gerado a colônia Prospect. Agora, por que você deixaria um verdadeiro paraíso para ir para uma existência miserável de escassez? E por que os Magellans não contaram a verdade para a Federação, para a Frota Estelar? Mistérios. Na sala de teletransporte, onde o Gamal e o menino estão, o ancião pede que eles sejam devolvidos a Majalis. E a dupla, inesperadamente, é apanhada pelo Feixe, mas o chefe Kyle afirma que não foi ele. Alguém os rastreou quando os escudos da nave baixaram. Os sensores mostram uma nave próxima tentando fugir, um cruzador de combate, e quando o Kyle consegue trazer o padrão de volta, o cara tá sozinho. Putz, perderam o moleque. A galera acha que o menino tá na nave que tá tentando fugir. Eles ativam o raio trator, mas a navinha tenta entrar em dobra mesmo assim. Aí fica aquele jogo de vai não vai, tenso. E pela demora de 1 segundo a mais, o cruzador explode, deixando todo mundo em choque. Tadinho do menino. Quando o Pike notifica a Laura, ele reconhece a tragédia e fica perplexo com a reação dela, que tá meio transtornada, dizendo que Majalis vai cair do céu se o primeiro servo não acender. É muito estranho, né? Como um planeta tão desenvolvido pode ser tão supersticioso? E se não é superstição, como pode depender tanto de uma criança? Ah, você não queria um dilema moral? Então tome. O capitão pergunta como alguém pode ser transportado para fora da Enterprise, e a Uhura responde que ela acredita que pode explicar. Ela culpa Gamal, que antes de entrar na sala de transporte, acessou os biopadrões tanto dele próprio quanto do menino, e a Laan confirma isso como sendo um fato. O meninão das orelhas pontudas pede uma palavrinha com o capitão Topetão lá no corredor. O Vulcano tem uma teoria, principalmente depois de ter batido um papo com o Pivete e ver o quanto ele é brilhante. Então
depois de uma investigação simples, ele descobre que o garoto foi transportado para um container a bordo da própria Enterprise. E quando é encontrado, o jovem insiste em ser enviado para a cerimônia na superfície. O primeiro servo participa da ascensão no planeta, onde a Laura informa para o Pike que isso não seria possível sem ele. #gratidão. Mas é claro, o Pike tá cheio de perguntas. E quem não estaria, não é mesmo? A Number One aproveita para confrontar o ancião na cela. Ele descreve o propósito do dispositivo de amortecimento neurológico. O seu objetivo era impedir que o primeiro servo cumprisse seu dever durante a ascensão, ou seja, sabotagem. Gamal confessa a sua traição. Ele foi motivado pela necessidade de salvar o seu filho. Apenas pai biológico. Sei. Pra cima de mim, meu querido. Como forma de demonstrar gratidão pela ajuda, o capitão é convidado a entrar na Câmara Sagrada para testemunhar a ascensão, mesmo sendo um forasteiro. Una tenta falar com ele, mas a comunicação é prejudicada por interferência eletromagnética. Conveniente, não? Suspeito, não? O primeiro servo abraça o seu destino na Câmara, mesmo tendo ficado claro que ele não leu os termos do contrato até as letrinhas miúdas. O primeiro servo anterior foi, bem, demitido. E podemos dizer que virou uma múmia seca. Indignado, o Pike acredita que tem que interromper aquela palhaçada toda, e a Laura afirma que a escolha foi feita voluntariamente. Caceta, o moleque é inteligente, beleza, mas não explicaram tudo pra ele não. Aí vem com esse papo de que ele tá fazendo a parada de forma 100% voluntária. Sinistro. O primeiro servo é colocado no aparato, que é ativado enquanto o Pike tá lá socando os guardas, mas acaba sendo nocauteado. Algum tempo se passa e já estamos nos aposentos dela. O Pike, quando acorda, diz que eles têm que salvar o garoto. A Laura afirma que mesmo que eles pudessem entrar na Câmara Sagrada, libertar o menino seria fatal para ele, que não pode ser separado da conexão. Eles não têm ideia de como a tecnologia funciona, só sabem que a máquina requer a rede neural de uma criança para funcionar. Essa parte não fez 100% de sentido, porque o roteiro também não se deu ao trabalho de se aprofundar. Já tentamos de tudo e nada funciona, eles dizem. Ok. Sem isso, a parte do dilema moral do episódio, que é uma grande metáfora para falar sobre sociedades que se aproveitam da miséria dos outros, cidadãos de segunda classe, por assim dizer, não teria como ser desenvolvida. E o episódio é tão bacaninha que a gente deixa passar, né não? De acordo com a Laura, eles reconhecem o sacrifício comemorando. Eles se lembram do primeiro servo. Ela questiona a afirmação de Pike de que nenhuma criança sofre pela Federação. Eles, ao menos, são honestos quanto a isso em Majelis, ela diz. A Laura ressalta ainda que a Federação não tem jurisdição nessa área, e sem tentar argumentar o contrário, de que a Federação não tem pessoas ou crianças sendo mantidas em condições tão deploráveis de sofrimento, o Pike retorna à Enterprise. Eu não sei se ele não pode afirmar isso ou se não quis se dar ao trabalho de argumentar com alguém que age de forma tão fanática. O ancião informa o Dr. Mabenga de que tá se mudando para Prospect Sect para ajudar no resgate do próximo moleque escolhido para se lascar em prol da felicidade do planeta. Gamal promete compartilhar tudo o que sabe sobre a signoquimia com ele, quanto às teorias que conhece. Não é uma cura, mas pode ser um primeiro passo para uma. O final então é introspectivo, com o Pike olhando pela janela, apreciando uma situação sem solução, de uma questão séria, delicada e que não pode ser resolvida com facilidade. O episódio tem um tom bastante sombrio, com semelhanças com temas modernos como pobreza, disparidade de riqueza e exploração do terceiro mundo, ainda assim sem empurrar conclusões à audiência. Alan e a Uhura até que participaram bastante, e a história do Mabenga sobre a sua filha ficou mais orgânica do que quando foi apresentada no episódio 3. Já a Number One ficou meio apagadinha. Talvez o aspecto mais atraente desse episódio seja a sensação de familiaridade que ele traz, assim como o quão bem ele se encaixa no tom e nos conceitos clássicos de Star Trek. Como eu disse lá no começo do vídeo, é uma história de subversão de expectativas. Quem parece bonzinho no começo não é tão bonzinho assim, e quem parece tá agindo de forma criminosa pode na verdade ter um baita motivo nobre por trás das suas ações. O episódio tem raízes profundas na ficção científica, inspirado pelo conto Os que se Afastam de Homelas, como foi apontado no review do Newton Uzeda do ótimo canal Papo nas Estrelas, que inclusive eu recomendo bastante. E mesmo a ideia base sendo enraizada na literatura fantástica, Star Trek é verdadeiramente sobre dilemas morais, esse exercício mental sobre uma sociedade que mantém uma criança na imundície para que as outras prosperem é relevante, principalmente nos dias de hoje. A personagem Alora aponta em sua cultura algumas pessoas devem sofrer, e a única diferença é que não desviamos o olhar. E você, desvia? E nós chegamos finalmente
finalmente no momento dos telanautas, nos quais a nossa audiência querida usa o Responda 2 pontos e tem seus comentários lidos aqui no programa. Para essa semana, o Felipe Rodrigues Alves escreveu: tenho 20 anos e desde que conheci o universo de Star Trek me tornei apaixonado pelo mesmo. Só que a minha timeline começou, digamos que, de cima para baixo. Primeiro com a Kelvin, depois Discovery. Aliás, essa me apresentou as séries de Star Trek: Enterprise, Voyager, essa é o meu cantinho da paz, Picard, Deep Space Nine e a nova geração. Me faltando ainda TOS. Dito isso, você poderia nos contar como foi a sua timeline? Se você também tem um cantinho da paz? Um abraço. Fala, Felipão. Cara, como é bom ser novo e ter um baita futuro pela frente. Os filmes do J.J. Abrams e Discovery foram sem dúvida responsáveis por muito sangue novo de fãs no fandom, apesar de terem um estilo narrativo bem diferente do que os fãs dinossauros chamam de Trek clássico. As produções mais recentes acabam servindo de porta de entrada para bastante gente. E olha aí, obrigado por demonstrar interesse na minha história particular com a franquia, mas para ser franco, como eu realmente acho que isso não vai interessar tanta gente assim, vou responder da forma mais simples possível. Eu conheci Star Trek pelos filmes da tripulação clássica, assisti eles até decorar as falas e depois de muito garimpo, encontrei uma cópia do piloto The Cage numa locadora, que também tinha em VHS a primeira temporada da nova geração. E só um bom tempo depois eu encontrei 5 fitas com 2 episódios da clássica cada. Aí, um belo dia, em algum momento de 1993, ou algo assim, a Rede Record começou a transmitir os episódios da série clássica, e eu gravava no videocassete para ver e rever 1 milhão de vezes. Novidades e lançamentos só nas convenções da antiga Frota Estelar Brasileira, atual Nova Frota BR. E por fim, lá pro final da década de 90, o canal USA, nos sábados, transmitia a programação com Star Trek a tarde toda, e tinha da clássica até Voyager, com Enterprise só chegando na TV por assinatura uns anos pra frente. A galera nova não faz ideia de toda a facilidade que tem nas mãos em ter praticamente tudo à disposição no conforto do lar. Parece bem papo de velho isso, né? Mas quem eu tô tentando enganar? Eu já não sou mais assim tão novinho. Quanto ao meu cantinho da paz, creio que por um longo tempo foram os filmes, mas hoje é muito difícil escolher. Tem tanto episódio bom espalhado pela franquia. Valeu pela participação. O José Aguiar tá de volta e colocou lá: gostei desse episódio. Antes do Pike fazer o jogo do alienígena, pensei que eles fossem do tipo de empata, ou seja, você duplica pra ser as qualidades de alguém, mas foi bem embolado. Quanto aos Yotianos, não sei se você sabe, mas eles foram citados 2 vezes nas HQs de Star Trek. Primeira foi na história do julgamento do James Kirk pela editora Abril. Nessa história, o Bella ia falar a favor de Kirk e ainda trouxe a parte da ação da Federação. Nessa história temos várias citações à missão de 5 anos e até um tal Leonard James Akar. A segunda foi nos quadrinhos da nova geração. Eles vão até Iotia e encontram uma cópia da Federação. Essa eu não li, mas passei os olhos e parece boa. Nesse tipo de episódio que estão fazendo é bem parecido com o da TOS, a diferença é que eles se referenciam a um anterior, coisa que na TOS só vi fazer umas 3 ou 4 vezes. Mais uma vez, parabéns. Salve, José! Ao menos um dos quadrinhos que você tá citando, eu tenho aqui comigo. É daquela coleção de 9 volumes lançada no Brasil no começo dos anos 90. Esses personagens podiam estar mais presentes na franquia assim. O tal do Leonard James Akar, que você cita, é o bebezinho, já crescido, salvo pelo Dr. McCoy, que aparece em O Sucessor, ou Friday's Child, da segunda temporada de TOS. Nos livros da Titan, ele já é há tempos um almirante da Frota Estelar. Quem também participou foi o Jonilson Vicente Leite de Jesus, que mandou: seria possível que as 3 séries de Star Trek possam ter uma conexão futuramente de algum tipo? Boa análise. Jonilson, primeiramente, obrigado pelo elogio e pelo comentário. Cara, eu creio que você esteja se referindo a Discovery, Picard e Strange New Worlds, que são as 3 séries live action, ou seja, com atores de carne e osso, sendo produzidas no momento. Amigo, elas já estão conectadas, até mais do que muita gente gostaria. Strange New Worlds é diretamente derivada de Discovery, e o Pike, o Spock e a Number One que a gente vê nessa série vem de lá da segunda temporada, antes da Discovery saltar pro século 32. Quanto a Picard, se você reassistir a cena da primeira temporada, quando o velho almirante chega na recepção da Frota Estelar e olha pra cima, ele vê um holograma da Enterprise D, que se mantém com o mesmo desenho geral que a gente estava acostumado na nova geração. No entanto, quando aparece a Enterprise do período da série clássica, é a versão Discoprise que aparece lá. Então, de certa forma, tá tudo conectado. E se quiser saber até onde o buraco do coelho leva, no País das Maravilhas
maravilhas, eu vou deixar um link com um vídeo de teoria que mostra que New Trek e Old Trek estão muito mais intimamente ligados do que a galera percebe normalmente. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de conferir a convenção online sobre viagem no tempo da Base Estelar Campinas nesse sábado 11 de junho. Também vou deixar mais informações nos comentários. Obrigado pela audiência de vocês, pela participação e o engajamento. Fiquem aí com as sugestões de conteúdo. Um forte abraço, galera. Vida longa e próspera a todos e até mais.